Paris, 1792. A Revolução Francesa proclama liberdade, igualdade, fraternidade. Mas, e para as mulheres? Submetidas à autoridade do pai na infância, entregues a um marido que não escolheram, sem direito ao divórcio, sem direito à própria vida. Para quem vive assim, o que significa direitos universais? Podemos chamar de liberdade algo que existe só no papel? Que sentido tem a igualdade quando metade da humanidade permanece algemada por leis e costumes? E hoje, quando defender direitos universais serve de pretexto para invadir um país, ou quando o respeito à cultura se torna desculpa para ignorar mutilações, casamentos infantis, perseguições e prisões políticas. Devemos intervir em nome da justiça ou nos calar em nome da soberania? Se tudo é relativo, como condenar a violência? Se tudo é universal, com que direito impomos nossa visão sobre outros povos? Parece que só existem duas escolhas. Mas será mesmo? E se o verdadeiro problema estiver na própria forma como fazemos a pergunta? A democracia é o encontro da fronteira com a utopia. Seila Ben Habib. Em 2003, os Estados Unidos lançam a Operação Liberdade Duradoura no Iraque. Entre 184 mil e 207 mil civis mortos. O discurso? Levar democracia, defender direitos humanos. O resultado? Um país em ruínas, caos e justificativas que ecoam os mesmos impérios passados. Avançamos para 2022. Irã. Mahsa Amini, jovem curda, é detida pela polícia da moralidade por usar o véu de forma inadequada. 3 dias depois, está morta. Testemunhas denunciam espancamento. O governo fala em acidente. Protestos explodem dentro e fora do país. E agora? Devemos denunciar em nome de um direito universal à vida e à liberdade? Ou nos calar para respeitar normas culturais? Quando impomos valores, arriscamos o imperialismo. Quando aceitamos tudo como cultural, alimentamos o silêncio e a opressão. Parece um beco sem saída. Mas, e se o dilema estiver mal colocado desde o começo? De um lado, universalismo. Certos direitos, vida, liberdade, dignidade, igualdade, valem para todos sempre. Mas a Declaração Universal de 1948 foi escrita por 18 pessoas, quase todas homens ocidentais, num mundo de colônias e guerras. E muitas vezes o universalismo serviu como justificativa para intervenções externas. Do outro, relativismo cultural. Cada sociedade define o certo e o errado segundo os seus próprios valores. Nasceu como reação legítima ao etnocentrismo europeu. Mas, levado ao extremo, paralisa a ação moral. Mutilação genital, casamento infantil, sistema de castas, perseguição LGBTQIA+, tudo aceito como cultural. O relativismo absoluto não é tolerância, é indiferença. O universalismo radical, por sua vez, muitas vezes se transforma em imposição. Seila Ben Habib, turca, judia, imigrante, crítica do imperialismo americano e defensora dos direitos humanos, vive essas tensões na própria pele. Para ela, o problema não é a existência dos direitos universais, mas como eles são aplicados, muitas vezes de forma abstrata, distante das vidas concretas,
numa postura de cima para baixo que ignora a voz de quem mais precisa de direitos universais. Ben-Habib distingue dois tipos de universalismo: o universalismo abstrato, direitos como fórmula pronta, escrita no papel, indiferente aos contextos, impostas sem diálogo, e o universalismo interativo, direitos que só ganham vida real quando construídos em diálogo com pessoas concretas, reconhecendo histórias, contextos e necessidades específicas. Ela propõe que a liberdade efetiva exige sempre três dimensões: o que posso fazer, o direito formal, garantido juridicamente, universalismo abstrato, o que tenho condições reais de fazer, levando em conta barreiras materiais, desigualdades históricas e experiências concretas, universalismo interativo, e o que tenho responsabilidade moral de fazer. Aqui entra a mentalidade alargada. Ampliar o olhar, imaginar o mundo com base na perspectiva do outro e antecipar o impacto das minhas ações. Veja um exemplo. No Afeganistão, em 2010, um major do exército americano lia Islã para Idiotas num avião, tentando entender a cultura local. Chegando lá, quis aproximar as pessoas das tropas. Distribuiu bolas de futebol com frases do Corão escritas nelas. O que deveria ser gesto de amizade virou revolta. Para muitos, ver trechos do livro sagrado sendo pisoteados no campo de jogo foi profundamente ofensivo. O major acreditava agir em nome de valores universais, integração, união. Mas se limitou ao universalismo abstrato, aplicou uma fórmula: o esporte une as pessoas, sem considerar as condições reais, nem escutar o outro concreto. Faltou o segundo passo: entender o contexto, se colocar no lugar do outro. E especialmente o terceiro: a responsabilidade moral de imaginar como aquele gesto seria sentido do outro lado. Ben-Habib chama isso de trazer o outro concreto para a conversa do universal. Quando ouvimos realidades diversas, dialogamos com os excluídos, os direitos deixam de ser imposição e passam a ser reconstruídos. Este é o processo das iterações democráticas. Direitos humanos para Ben-Habib não são mandamentos eternos dados de cima. São espaços de disputa, transformação e inclusão, reescritos geração após geração pelos próprios sujeitos historicamente silenciados. Ben-Habib se inspira em Immanuel Kant, que escreveu sobre a importância da mentalidade alargada. Para julgar com justiça, não basta aplicar uma regra universal de cima para baixo. É preciso se esforçar para pensar pelo ponto de vista dos outros, reconhecer que nossa visão do mundo é limitada e condicionada pela experiência particular. O juízo universal legítimo exige esse exercício de empatia e imaginação moral. Hannah Arendt leva essa ideia ainda mais longe. Para ela, a verdadeira política reconhece a pluralidade e só é legítima se acolhe diferentes perspectivas para construir ação conjunta. Arendt propõe que não devemos buscar eliminar as diferenças, mas agir juntos através delas, formando espaço público onde as pessoas aparecem como quem são, com suas histórias e singularidades. Ben-Habib acrescenta uma dimensão essencial. Quem tem voz nesse diálogo universal? Quem é silenciado? Para ela, o universal não deve ignorar ou apagar as diferenças, mas ser construído através do conflito democrático, pelo debate público e pela contestação dos excluídos. O universal não é um bloco pronto, é processo aberto, sempre sendo reescrito por novas experiências, outros sujeitos e múltiplas narrativas. As democracias modernas proclamam que todos têm direitos universais, mas na prática, esses direitos se aplicam plenamente apenas a quem tem cidadania e pertence ao nós nacional.
Os refugiados, sírios, afegãos, venezuelanos, rohingyas, encarnam o outro concreto excluído do universal. Na teoria, eles têm direito à vida, à liberdade, à segurança, mas sem pertencer a um Estado que lhes garanta a proteção, esses direitos viram palavras vazias. Hannah Arendt já dizia: só tem direitos quem tem o direito a ter direitos, ou seja, quem pertence a uma comunidade política. Ben Habib vai além, mostra que essa exclusão não é acidental, mas estrutural. As democracias se definem tanto pelo que incluem, quanto pelo que deixam de fora. Esse fora não é neutro. As mesmas nações ricas que ergueram muros e fronteiras, muitas vezes enriqueceram historicamente, explorando povos e territórios que hoje rejeitam como migrantes. Colonialismo, escravidão, extração de recursos, heranças que deixaram cicatrizes e instabilidades. Mas mesmo reconhecendo essas origens, o desafio do presente é outro. Como lidar com fluxos migratórios em larga escala num mundo ainda preso à lógica da soberania nacional absoluta? Um sistema que, na prática, trata os direitos humanos como propriedade exclusiva de quem nasce dentro de certas fronteiras. Direitos humanos se tornaram muitas vezes o discurso para justificar intervenções militares, algumas delas desastrosas, como no Iraque e na Líbia. Nem toda intervenção é imperialismo disfarçado, assim como nem toda não intervenção é prudência estratégica. Mas qualquer ação militar em nome dos direitos humanos deveria atender a critérios rigorosos: legitimidade internacional, proporcionalidade, uso como último recurso, chance real de sucesso e responsabilidade pós-intervenção, o que raramente acontece. A ironia é cruel. Os mesmos países que intervêm militarmente, alegando defender direitos humanos, frequentemente barram os refugiados que essas próprias guerras ajudam a criar. Os Estados Unidos, que ocuparam o Iraque por 8 anos, receberam apenas 18 mil refugiados iraquianos entre 2003 e 2011. A França, que liderou a intervenção na Líbia, deporta refugiados líbios de volta para campos de detenção, onde são torturados. Ben Habib propõe um caminho diferente: o cosmopolitismo democrático. Em vez de impor direitos humanos através da força militar, criar redes e espaços transnacionais onde os próprios afetados possam articular suas lutas, construir solidariedades e reivindicar transformações. Olhe para o movimento Mulher, Vida e Liberdade no Irã. Ele não surgiu de uma intervenção externa, brotou da própria sociedade iraniana, especialmente das mulheres curdas que há décadas resistem à opressão, e ganhou força através da solidariedade internacional, não militar, mas política, cultural e econômica. E esse é o tipo de universalismo que Ben Habib defende, construído através da ação das pessoas que sentem na pele os efeitos dessas políticas, conectando lutas locais com redes globais de apoio. Universalismo não imposto de cima para baixo, mas tecido de baixo para cima, através do diálogo, da resistência e da esperança compartilhada. No início, na Revolução Francesa, perguntamos: que sentido têm os direitos universais para quem não pode exercê-los? Ben Habib nos mostra: o valor está menos na resposta imediata e mais em reformular a pergunta, abrindo espaço para novos nós. Em 1792, o direito ao divórcio entrou na lei francesa, mas milhões seguiram sem controlar seu destino. Liberdade na teoria, distante da vida. Mesmo assim, toda vez que uma sociedade afirma que todos têm direitos, abre-se uma fissura, um campo onde novas lutas e sujeitos surgem. Democracia é o espaço entre fronteira e utopia, entre o limite e o sonho de superá-lo. O universalismo interativo busca os limites da realidade para ultrapassá-los.
Direitos universais não são linha de chegada, são disputa, diálogo, portas abertas para o futuro. Toda a história de emancipação, do divórcio francês à luta de Mahsa Amini, dos direitos das mulheres aos novos movimentos que ainda surgirão, é menos sobre celebrar vitórias e mais sobre abrir caminho para o que ainda virá. Os direitos universais não são uma conquista definitiva da liberdade, mas a abertura constante de novos horizontes de transformação. Enquanto houver quem pergunte, e nós, haverá democracia. Esse campo inquieto entre limite e sonho, onde o sentido do universal é reescrito, geração após geração.